Olá! Nesta aula, nós vamos ver o modelo entidade-relacionamento estendido. O que esse modelo traz de novo? Ele introduz semântica adicional, modelo entidade-relacionamento. Então, ele pode ser utilizado na modelagem de aplicações mais complexas, tais como CAD, bancos de dados geográficos, bancos de dados gráficos. E aí, então, ele introduz novos conceitos, que são os conceitos de subclasse, superclasse, hierarquia, herança, generalização e especialização, união e agregação. Então, nós vamos ver cada um desses conceitos. Bom, primeiramente, então, a gente tem a ideia o conceito de superclasse e subclasse, né? Do que é mais genérico e do que é mais específico. Então, nesse caso aqui, a gente tem um conjunto de subclasses que vão formar uma especialização. E esse conjunto de subclasses é definido com base, então, em algumas características de distinção das entidades da superclasse, né? Então, o que a gente tem aqui, ó, é uma subclasse, então, é uma superclasse mais genérica, né, mais geral, com algumas características específicas. E aqui nós temos um conjunto de subclasses com características mais específicas, né? Então, pensando no processo de especialização, a gente está indo do geral para o específico, né? E aí a gente diz, então, que uma subclasse é um tipo da superclasse, certo? E aí aqui então a gente tem o conceito de herança, porque as subclasses elas vão herdar os atributos e os relacionamentos da superclasse, certo? E a gente pode pensar também no processo contrário, né, de projeto de banco de dados. A gente pode ter várias subclasses e aí a gente quer generalizar, a gente quer abstrair, né? A ideia de abstração é ocultar detalhes. Então, a gente vai pegar aquilo que é comum a todas as subclasses e generalizar, e criar, então, uma superclasse, certo? Então, esse é o processo contrário, né? É um processo de abstração, no qual a gente vai suprimir as diferenças entre os diversos tipos de entidade e identificar características que são comuns a todas essas subclasses e generalizar, então, em uma única superclasse, da qual os tipos de entidade originais, então, são subclasses especiais, certo? E aí, olha só, aqui então a gente tem um exemplo. A gente tem uma entidade mais genérica, que é um tipo de entidade chamado pessoa, certo? E aqui a gente tem subclasses de pessoa, que é aluno, professor e funcionário, certo? Aqui a gente vai ter uma restrição, que a gente vai ver a seguir, e aqui a gente tem um atributo, que é chamado de atributo de definição da especialização. Então, esse vínculo aqui, ele é um atributo de pessoa. E é esse atributo que vai definir qual a classe, a subclasse de cada entidade que está aqui em pessoa, certo? Se essa pessoa é um aluno, se é um professor ou se é um funcionário. Então, isso vai ser definido por meio desse atributo aqui, que é o atributo de definição da especialização. Daí, todos esses conceitos, superclasse, subclasse, herança, generalização, especialização, eles estão muito relacionados, né? Porque aqui a gente tem, então, uma superclasse. E aqui a gente tem 3 subclasses que herdam todos os atributos e todos os relacionamentos da superclasse, certo? E aí, o que acontece? As subclasses, elas são mais específicas, né? Então, se a gente pensar da superclasse para subclasses, a gente tem uma especialização. Então, o aluno, por exemplo, pode ter atributos e relacionamentos que pessoa não tem, que são específicas da subclasse aluno. Da mesma maneira, funcionário e professor.
Agora, se a gente pensar no processo contrário de generalização, algumas características vão ser comuns a todas as subclasses. Por exemplo, nome, endereço, CPF poderiam ser atributos comuns a todas essas subclasses. Então, a gente pode generalizar em uma superclasse e dizer que pessoa tem nome, CPF, endereço. Bom, a subclasse, então, é um subconjunto de entidades. Resulta do agrupamento de entidades em subgrupos de um tipo entidade. Aí a gente tem aqui um outro exemplo. Ó, a gente tem uma superclasse, que é o tipo entidade de empregado, e as subclasses poderiam ser secretário, engenheiro e técnico. Cada entidade que é membro de qualquer uma das subclasses também é um empregado. Então, secretário é um empregado, engenheiro é um empregado e técnico é um empregado. Então, a gente tem essa relação de né, de pertencimento. E aí, ocorre na especialização a herança de atributos, de relacionamentos também. Então, os atributos da superclasse, eles são herdados pelas subclasses, por todas elas. E os relacionamentos da superclasse também são herdados pelas entidades das subclasses. Então, qualquer entidade membro de uma subclasse, ela também deve ser membro da superclasse. E qualquer entidade membro da superclasse pode ser, opcionalmente, incluída como membro de qualquer número de subclasses, incluindo 0. Então, pode ter uma entidade que só está na superclasse, não está em nenhuma das subclasses definidas, certo? E pode ter uma entidade que está na superclasse e está em todas as subclasses definidas também, certo? Então, um exemplo aqui de herança de atributos. Então, o que vai acontecer? A gente tem a superclasse, né, que é o tipo entidade pessoa, que tem os atributos nome, idade, altura e vínculo. E a gente tem as subclasses aluno, professor e funcionário. O aluno, quais são os atributos de aluno? Os atributos de aluno é nome, idade, altura, vínculo, número de matrícula e curso. Então, o aluno, ele herda todos os atributos da superclasse. E ele tem mais 2 atributos específicos, que é número de matrícula e curso, certo? Que são específicos apenas da subclasse aluno. Professor não tem número de matrícula e curso, mas ele tem nome, idade, altura e vínculo. Da mesma maneira com o funcionário. Além de todos esses atributos aqui que são gerais e que ele herda, né? Ele também tem os atributos específicos, que são específicos só dessa subclasse aqui, que é o número de funcionário e a função. Então, todos os atributos são herdados pelas subclasses, todos os atributos da superclasse. E da mesma maneira, os relacionamentos. Então, aqui a gente tem que pessoa possui plano de saúde, certo? Então, o aluno possui plano de saúde, professor possui plano de saúde e funcionário possui plano de saúde. Por quê? Porque aluno é uma pessoa, professor é uma pessoa e funcionário é uma pessoa. Então, todas as subclasses também possuem esse relacionamento aqui, certo? Também se relacionam, então, com o tipo entidade, plano de saúde, certo? Então, acontece uma herança também dos relacionamentos da superclasse para as subclasses. Bom, e aí como é que a gente define a chave das subclasses? A chave dos conjuntos de entidades mais específicos, ou seja, das subclasses, é herdada do conjunto de entidades mais genérico. Ou seja, a chave ela vai ser definida implicitamente. Então, qual que é a chave de pessoa? É nome. Qual que é a chave de aluno? Nome. A chave de professor? Nome. E a chave de funcionário? Também nome. Então, herda também o atributo chave, né? Já que ele herda todo o conjunto de atributos, o atributo chave é o mesmo da superclasse.
E aí pode ocorrer também herança em múltiplos níveis. Então, esse é um exemplo. Aqui a gente tem pessoa, né, que tem os atributos nome, que é o atributo-chave, idade, altura e vínculo. E a gente tem as subclasses aluno, professor e funcionário, com seus atributos específicos, certo? Só o professor que não tem atributos específicos. Só que aluno, existem também dois tipos de aluno, que é o aluno de graduação e o aluno de pós-graduação. Então, essas aqui são subclasses da superclasse aluno, né? Então, observem que aluno, em relação à pessoa, é subclasse, mas em relação à graduação e à pós-graduação, aluno é superclasse, certo? Então, quais são os atributos de graduação, de aluno da graduação? É nome, idade, altura, vínculo, número de matrícula, curso e semestre. Da mesma forma, os atributos de aluno da pós-graduação é formação, número de matrícula, curso, vínculo, altura, idade e nome. Então, essa herança ela acontece em todos os níveis, quando há múltiplos níveis, certo? Os níveis inferiores, as subclasses, vão herdar todos os atributos e todos os relacionamentos da superclasse. Qual que é o atributo-chave de aluno de pós-graduação? Nome, que foi herdado por aluno e que foi herdado pelo aluno de pós-graduação. E o mesmo ocorre aqui com funcionário, certo? Então, a gente tem aqui o atributo que define a especialização de pessoa para aluno, professor e nome. Então, observem que é o atributo vínculo, certo? E aqui em funcionário, a gente tem que o atributo que define a especialização, se o funcionário é técnico ou secretário, é o atributo função. Da mesma forma, aqui com o aluno, o atributo que define a especialização é o atributo curso de aluno, certo? E aí, então, quais são os atributos de técnico? Especialidade, que é específico dessa subclasse técnico, função, número de funcionário, nome, idade, altura e vínculo. Bom, a especialização, então, é o resultado da separação de um tipo de entidade de nível mais alto, que seria a superclasse, formando vários tipos de entidade de nível mais baixo, ou seja, as subclasses. Então, qual que é o procedimento para fazer isso? A gente vai definir um conjunto de subclasses de um tipo de entidade. E aí a gente vai associar os atributos adicionais que são específicos das subclasses e estabelecer também os tipos de relacionamento que são específicos da subclasse. Aqui a gente tem um exemplo, então. Determinados atributos, eles vão se aplicar, então, apenas a alguns conjuntos de tipo entidade, certo? Então, a gente tem aqui pessoa, né? E as subclasses aluno, professor e funcionário. Então, aqui a gente tem os atributos genéricos e aqui a gente tem os atributos específicos de aluno. Aqui a gente tem o atributo específico de professor. E aqui a gente tem o atributo específico de funcionário. Então, primeiramente, durante o projeto, a gente verificou que existia uma classe ou um tipo de entidade pessoa, que tinha nome, idade, altura e vínculo. Mas depois a gente verificou que existia tipos específicos de pessoa, certo? Existiam vínculos diferentes de pessoa nessa instituição. Então, definiu-se as subclasses aluno, professor e funcionário. E depois verificou-se quais seriam os atributos específicos dessas subclasses específicas, né? Então, o que o aluno tem adicionalmente, além de nome, idade, altura e vínculo? Bom, ele também tem número de matrícula e curso. O que o professor tem, né, de específico só da subclasse professor? Número de professor. E o funcionário tem o número de funcionário. E aí, alguns relacionamentos também, só alguns subconjuntos específicos que vão participar desses relacionamentos.
Então, a gente tem da mesma forma pessoa, aluno, professor e funcionário. Pessoa poderia ter um relacionamento aqui. E esse relacionamento seria herdado por todas as subclasses, certo? Mas tem alguns relacionamentos que são específicos da subclasse, só alguns subconjuntos do tipo entidade pessoa que vão participar desses relacionamentos. Então, por exemplo, aluno cursa disciplina. Então, aqui a gente tem um novo tipo de entidade que é disciplina, certo? E professor ministra disciplina. Então, o funcionário, por exemplo, ele não participa desses relacionamentos, ele não ministra disciplina e ele não cursa disciplina. Então, não existe um relacionamento entre funcionário e disciplina, certo? Então, só os subconjuntos de pessoa, que são aluno e professor, que participam desse relacionamento com disciplina. Bom, a generalização, então, é o processo inverso à especialização, né? Então, durante o projeto, a gente vai verificar que existem, pode acontecer, né? O processo inverso, a gente verifica que existem vários tipos, ou vários, nesse exemplo que a gente está vendo, vários vínculos, né, diferentes, a gente verifica que existem a classe aluno, professor e funcionário. Mas depois a gente verifica que tem vários atributos, que tem várias características de aluno, professor e funcionário que são comuns a todos eles. Então, a gente vai fazer o processo inverso, a gente vai generalizar. Então, a generalização é o resultado da união de dois ou mais tipos de entidade de nível mais baixo, que seria subclasses, produzindo um tipo de entidade de nível mais alto, que é a superclasse. Então, é um processo de abstração, né? O que é essa abstração? É o ocultamento de detalhes, né? Uma generalização. Então, aqui o procedimento vai ser esse que a gente discutiu. A gente vai suprimir as diferenças entre os tipos de entidade e identificar os atributos em comum de todas as subclasses, generalizando-os, então, em uma superclasse. Então, olhando para esse nosso exemplo aqui, a gente tem uma superclasse que é empregado e a subclasse secretário, técnico e engenheiro. O que aconteceu durante a fase de projeto desse banco de dados aqui? Não sei. Pode ter acontecido uma generalização ou pode ter acontecido uma especialização. Então, pode se ter verificado durante o projeto que existia o tipo de entidade nessa empresa chamado empregado, que tem, então, CPF e nome, certo? E aí, depois, numa fase posterior, verificou-se que existiam tipos de empregados diferentes, né? Que a gente tinha nessa empresa, então, secretário, técnico e engenheiro. Então, se a gente fizer isso, a gente está fazendo uma especialização. A gente está indo do mais genérico para o mais específico. Mas pode ter ocorrido o contrário. Durante a fase de projeto, pode-se ter verificado que existiam diversos tipos de empregados nessa empresa. Que tinha, por exemplo, o secretário, e que era necessário conhecer qual que era o idioma, quais os idiomas ele fala, o nome dele e o CPF dele. Aí verificou-se também que tinha um empregado técnico, que era preciso armazenar o grau do técnico, o nome dele e o CPF dele. E verificou-se que tinha o tipo de empregado também engenheiro, que aí era preciso armazenar o tipo de engenheiro, o CPF e o nome. E aí depois percebeu-se, então, que todos esses empregados aqui tinham características em comum, que era o nome e o CPF. Então, né, criou-se posteriormente um outro tipo de entidade mais geral, certo? Que possui, então, características em comum de secretário, técnico e engenheiro. Esse processo, então, é chamado de generalização, certo? Bom, daí existem algumas restrições. A primeira delas a gente já discutiu, que é a especialização definida por atributo, que é isso aqui, ó. A gente tem um atributo, então, que vai definir
a especialização, que vai definir se uma entidade de empregado é se ela vai ser do tipo secretário, técnico ou engenheiro. Então, isso vai ser obtido automaticamente por meio da definição do valor de tipo empregado, certo? Bom, quando a gente não tem isso, quando a gente não tem esse atributo, que é o atributo de especialização, certo? A gente diz que a especialização é definida pelo usuário. Então, quando a gente não tem uma condição que vai determinar que a entidade é membro de uma determinada subclasse, a subclasse é chamada, então, de definida pelo usuário. Aí, o membro nessa subclasse é determinado pelos usuários do banco de dados no momento da inserção, certo? No momento da inserção, o usuário é que vai decidir se aquela entidade pertence a uma subclasse ou a outra subclasse, certo? Um membro, então, ele é especificado individualmente para cada entidade pelo usuário e não por qualquer condição que possa ser avaliada automaticamente, como ocorre com a especialização definida por atributo. Então, as subclasses que participam da hierarquia, elas são determinadas por uma condição baseada em um atributo, nesse caso, né? E o valor desse atributo é verificado automaticamente para se decidir para qual subclasse aquele membro, para qual subclasse aquele membro vai, né? A qual subclasse aquele membro pertence. Então, no nosso exemplo aqui de empregado, a gente tem, então, que o tipo empregado é o atributo que define a especialização. O valor de tipo empregado, então, vai definir se o empregado é do tipo secretário, engenheiro ou técnico, né? E aí, outras denominações também para especialização definida por atributo subclasses definidas por predicado, né? Ou subclasse definida por condição, que existe, então, uma condição ou um predicado para se definir para qual subclasse vai aquele membro, certo? Aí, a gente tem também a restrição de disjunção. Bom, então a gente tem uma restrição que vai dizer para a gente se as subclasses são mutuamente exclusivas ou se elas se sobrepõem. Então, eu disse para vocês que a gente ia ver isso aqui depois, né? O que é que isso aqui está dizendo para a gente? Se tiver um D, significa que uma entidade de uma superclasse deve ser membro de, no máximo, uma subclasse. Então, ocorre disjunção, ocorre exclusão mútua, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem um D. O que é que isso significa? Significa que o empregado que é secretário é só secretário. Ele não pode acumular funções. Ele não pode ser técnico e não pode ser engenheiro, certo? E se a gente tiver um O, significa, então, que as subclasses se sobrepõem, elas podem se sobrepor. Então, naquele exemplo, a gente poderia ter um acúmulo de funções. Um membro ele pode ser membro de mais de uma subclasse. Então, vamos ver aqui um exemplo de restrição de disjunção. A gente tem, então, a superclasse disciplina, que tem como atributos sigla, nome e tipo. E sigla é o atributo-chave, que identifica unicamente cada disciplina. E a gente tem as subclasses graduação e pós-graduação. A graduação tem como atributo específico o semestre e a pós-graduação o nível. Bom, a gente tem um D aqui, né, na nossa restrição de disjunção. Então, isso significa exclusão mútua. Uma disciplina não pode ser de graduação e de pós-graduação ao mesmo tempo. Ou a disciplina é de graduação, ou ela é de pós-graduação. Então, uma disciplina aqui, APC1, que está aqui, né, uma entidade que está aqui, nesse tipo de entidade, nesse conjunto, então, de entidades chamada disciplina, ou ele está aqui, ou ele está aqui, certo?
Então, se ela for uma disciplina de graduação, ela não pode ser uma disciplina de pós-graduação, certo? E no caso da sobreposição, já pode ocorrer, então, uma sobreposição, certo? Então, a gente tem aqui pessoa, que tem nome e função, certo? E o atributo que define a especialização é função, então. Nome é o atributo-chave, que identifica unicamente cada pessoa. E a gente tem 3 tipos de pessoa: vigia, secretário e bibliotecário, certo? E nesse caso aqui, pode acontecer, então, um acúmulo de funções. Um funcionário, ele pode acumular, então, mais de uma função. Ele pode ser vigia e ele pode ser bibliotecário, certo? O vigia, ele tem como atributo específico, então, turno, o secretário, nível, e o bibliotecário, sessão. E a gente pode ter, então, uma pessoa que em um determinado turno é vigia, certo? E em outro turno é bibliotecário, certo? Então, ele poderia acumular funções. Bom, além da restrição, então, de disjunção, a gente tem a restrição de completude. A completude ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Quando a completude é total, significa que cada entidade de uma superclasse deve ser membro de alguma subclasse na especialização. E quando a gente tem uma completude parcial, significa que uma entidade de uma superclasse pode não pertencer a uma das subclasses, certo? Ela pode ser de um tipo diferente, ela vai pertencer, então, somente à superclasse. Então, por exemplo, aqui no caso da disciplina, a gente tem disciplina, então, que é uma superclasse que tem sigla, nome e tipo é o atributo de especialização. Então, ela pode ser do tipo graduação, pós-graduação ou especialização, certo? E aí, o que vai acontecer aqui? A gente tem 2 tracinhos, né? Um traço duplo, que significa a completude total. Então, qualquer disciplina que está aqui na superclasse, ela vai estar em pelo menos uma das subclasses, certo? Então, ela tem que obrigatoriamente ser de graduação, de pós ou de especialização. Não existem outros tipos de disciplina nesse nosso banco de dados. Só existem disciplinas de graduação, de pós-graduação e de especialização. Agora, se a gente tiver uma completude parcial, que é representada por um traço único, o que vai acontecer? A gente vai poder ter alguma entidade que está só nesse conjunto aqui, certo? Que está só na superclasse, não está em nenhuma das subclasses. Então, aqui a gente tem como superclasse pessoa, que tem nome e função. E os tipos de função são vigia, secretário e bibliotecário, certo? Com seus atributos específicos. E aí, aqui a gente tem uma completude, então, parcial. Significa que podem ter entidades aqui em pessoa que não são vigia, nem secretário, nem bibliotecário. Então, a gente pode ter, por exemplo, aqui o José, em pessoa, que ele é gerente de recursos humanos. Ele não é nem vigia, nem secretário e nem bibliotecário, certo? Então, existem subclasses que não foram necessárias ser representadas aqui. Existem outras funções, na verdade, né? Melhor dizendo assim. Existem outras funções que não é de vigia, nem secretário, nem bibliotecário. Bom, essas restrições, elas não são independentes. Então, a gente pode ter uma restrição de participação total de junta, parcial de junta, total com sobreposição e parcial com sobreposição. Participação não, completude, desculpa. Então, olha só. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma disjunção e a gente tem uma completude total, certo? O que isso significa? Então, a gente tem aqui a nossa disciplina, e as disciplinas são do tipo graduação, pós-graduação e especialização. Então, a gente tem aqui superclasse e aqui
subclasses com seus atributos específicos, além da herança desses atributos aqui, certo? Bom, o que isso está dizendo para a gente? O que esse diagrama está dizendo para a gente? Que a gente só tem disciplinas de graduação, pós-graduação e especialização, certo? Não existem outros tipos de disciplina. Então, toda entidade que estiver aqui em disciplina, ela tem que estar em pelo menos uma das subclasses. É isso que diz a completude aqui para a gente, a completude total. Agora, a disjunção, ela diz, a restrição de disjunção, ela diz para a gente que ela não vai estar em pelo menos uma, ela vai estar em exatamente uma, certo? Ou a disciplina é de graduação, ou ela é de pós-graduação, ou ela é de especialização. Não tem sobreposição. Não tem uma disciplina que é de graduação e de pós-graduação ao mesmo tempo, certo? Então, é isso que está dizendo o desenho aqui de disjunção, certo? Essa setinha devia estar um pouquinho mais para cima, que é em relação à completude. Bom, a gente pode ter também as restrições de completude parcial e de disjunção, no caso de junta, juntos, certo? Juntas as restrições. Então, a gente tem aqui a nossa disciplina, certo? E a gente tem as subclasses dessa superclasse aqui, que é a subclasse graduação e a subclasse pós-graduação. Aqui a gente não tem completude total, a gente tem completude parcial, certo? Então, há disciplinas que não são nem de graduação nem de pós-graduação. A gente poderia ter, por exemplo, disciplinas para cursos de treinamento em empresas, certo? É isso que a completude parcial diz para a gente. E aí, aqui a gente tem um D de disjunção, de exclusão mútua. Então, uma disciplina ela não pode ser de graduação e de pós-graduação. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma especialização total sobreposta. Então, aqui a gente tem a superclasse aluno e as subclasses graduação, pós-graduação e especialização. Então, nesse banco de dados, há somente alunos de graduação, pós-graduação e especialização, somente nesses níveis. Por quê? Porque aqui a gente tem uma completude total. Não há alunos, então, em outros níveis de ensino, certo? E aí, aqui, a gente tem, então, uma sobreposição. Um aluno pode estar ao mesmo tempo matriculado em um curso de graduação e um curso de especialização, por exemplo. E, por fim, a gente tem aqui uma especialização parcial sobreposta. Então, nós temos a superclasse pessoa e as subclasses vigia, secretário e bibliotecário, que seria, então, a função de pessoa, certo? Só que, além dessas três funções, a gente também poderia ter uma outra função, ou outras funções, certo? A gente poderia ter aqui a Maria, que ela ocupa uma outra função, que não é nem vigia, nem secretário, nem bibliotecário, certo? E a gente tem aqui uma sobreposição, que diz para a gente que um funcionário pode acumular mais do que uma função. Então, ele poderia ser, por exemplo, secretário e bibliotecário. A gente poderia ter o João, então, que está aqui em pessoa, e também está aqui em secretário, e também está aqui em bibliotecário, certo? Porque a gente pode ter, então, sobreposição. Bom, daí o que a gente viu até aqui em relação à generalização e à especialização é que uma subclasse ela pode possuir outras subclasses, né? Especificadas a partir dela, então. E aí a gente teria uma herança em múltiplos níveis. Mas essa herança ela ainda é uma herança simples, onde cada subclasse vai participar
de apenas um relacionamento de superclasse e subclasse. Então, cada subclasse vai ter apenas um pai, o que vai resultar em uma estrutura de árvore, certo? Agora, a gente pode ter também a herança múltipla, certo? Então, cada subclasse, nesse caso aqui, ela vai poder participar em mais do que um relacionamento de superclasse e subclasse, certo? Então, aqui a gente vai ter uma hierarquia de especialização, certo? Uma hierarquia, então, a gente vai chegar numa estrutura de árvore. E aqui, a gente também pode chamar essa herança múltipla de especialização reticulada. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma superclasse, empregado, certo? E empregado tem várias subclasses. A partir do tipo empregado, ou seja, então esse tipo empregado aqui é um atributo que define uma determinada especialização, certo? Baseado então no tipo, que pode ser secretário, técnico ou engenheiro. Um outro atributo de empregado é cargo, que define uma outra especialização. Então, essa especialização é gerente, certo? Então, a gente tem uma subclasse aqui, gerente. E a gente tem a forma de pagamento também, que é um outro atributo de empregado, que define, então, essa especialização aqui. Então, define as subclasses mensalista e horista, certo? E a gente tem aqui um engenheiro gerente. Então, o engenheiro gerente, ó, ele está acontecendo aqui uma herança múltipla, certo? Ele tem, então, como atributo o atributo específico de engenheiro gerente adicional. Mas ele é subclasse de quem? Ele é subclasse de engenheiro, então ele também tem um atributo tipo de engenheiro. Ele é subclasse de gerente, então ele tem um atributo específico de gerente. E ele é subclasse de mensalista, então ele tem um atributo salário, certo? De mensalista. Além de todos os atributos de empregado, que é CPF, nome, tipo, cargo e forma de pagamento, certo? Então, aqui a gente tem uma herança em múltiplos níveis ou uma especialização reticulada, certo? E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Quando uma determinada subclasse ela está recebendo o mesmo atributo por herança em vários caminhos diferentes, por exemplo, CPF de empregado também está aqui engenheiro, certo? E, consequentemente, engenheiro gerente. Está aqui em gerente, consequentemente, engenheiro gerente. Está aqui em mensalista, é herdado por mensalista, né? E, consequentemente, é herdado por engenheiro gerente. Quando isso acontece, quando atributos são recebidos, o mesmo atributo é herdado por vários caminhos diferentes, esse atributo é definido, então, apenas uma única vez, certo? O engenheiro gerente não vai ter 3 CPFs. Esse atributo é herdado, então, por 3 caminhos, mas ele é utilizado ou definido uma única vez, certo? Bom, então o engenheiro gerente ele vai herdar os atributos de engenheiro, de gerente e de mensalista. Engenheiro gerente é uma subclasse compartilhada, certo? E, como eu disse para vocês, essas 3 subclasses, engenheiro, gerente e mensalista, herdam os mesmos atributos de empregado. Daí, se um atributo ou relacionamento for originado na mesma superclasse, que nesse caso aqui é empregado, e ele for dado por vários caminhos no reticulado, então ele deve ser inserido apenas uma vez na subclasse compartilhada, que é o engenheiro gerente, certo? Então, é isso aqui que a gente tem, né? A gente tem aqui uma especialização reticulada, ou uma herança múltipla, certo? Não em múltiplos níveis, mas uma herança múltipla. Por quê? Porque a gente diz que é né? Numa especialização. Então, o engenheiro gerente, ele é um engenheiro, ele é um gerente e ele é um mensalista. Então, essa subclasse aqui, ela é chamada de subclasse compartilhada e ela herda, então,
os atributos e relacionamentos de empregado, de engenheiro, de gerente, de mensalista, certo? Aí aqui nós temos um outro exemplo. Ó, a gente tem a superclasse pessoa e as subclasses de pessoas são empregado, ex-aluno e aluno, certo? E a gente tem aqui que as subclasses de aluno é aluno de graduação e aluno não graduado. As subclasses de empregado são auxiliar, docente e aluno assistente. Só que aluno assistente é uma subclasse compartilhada por empregado e por aluno. Então, a gente tem aqui uma especialização reticulada e a gente vai ter uma herança múltipla, certo? A gente então tem que aluno assistente é um empregado e herda todos os atributos e relacionamentos de empregado. Quais são os atributos de empregado? Salário, SSN, nome, sexo, endereço e nascimento. E herda todos os atributos e relacionamentos de aluno, que são departamento de habilitação, data de nascimento, endereço, sexo, nome e SSN, certo? E além disso, a gente tem aqui que aluno assistente, ele tem duas subclasses. Ele pode ser assistente de pesquisa e assistente de ensino, com atributos mais específicos ainda de cada subclasse mais específica. O assistente de pesquisa ele tem que ter projeto e o assistente de ensino tem que ter um curso, o curso qual ele assiste, certo? Então, aqui a gente tem uma herança em múltiplos níveis, certo? Aqui. E a gente tem aqui uma especialização reticulada, que é uma herança múltipla, certo? Então, a gente tem que o aluno assistente é um empregado e é um aluno. Algumas linguagens, elas não permitem herança múltipla. Então, se tem sobreposição, como ocorre aqui com o aluno assistente, né? A gente tem sobreposição na especialização. Então, na verdade, a gente tem uma sobreposição aqui, né? De pessoa para empregado, ex-aluno e aluno. Então, ele pode ser empregado e aluno ao mesmo tempo, né? Então, se acontece essa sobreposição, é preciso criar classes adicionais com todas as combinações possíveis. Então, a gente teria nesse caso aqui a classe pessoa, que pode ser empregada, ex-aluno e aluno, né? E aí, a gente teria que ter, então, as classes empregado, ex-aluno, aluno, o empregado ex-aluno, o empregado aluno, o ex-aluno aluno e o empregado ex-aluno aluno, certo? Então, seria preciso criar todas essas combinações. Por quê? Porque existe sobreposição. Bem, todos os relacionamentos superclasse e subclasse que a gente viu até agora possuem uma única superclasse. Lá no nosso exemplo de empregado, a gente tem um engenheiro-gerente, que é uma subclasse nos 3 diferentes relacionamentos superclasse subclasse. Então, como superclasse, o engenheiro-gerente tem engenheiro, gerente e mensalista, certo? Então, o engenheiro-gerente é uma subclasse de cada uma das 3 superclasses. Então, uma entidade que é membro de engenheiro-gerente, ele deve existir em todas as superclasses. Então, se a gente tem o João, por exemplo, que é engenheiro-gerente, o João também deve estar cadastrado em engenheiro, em gerente e em mensalista. Então, ele deve existir em todas as superclasses, certo? Por quê? O que acontece aqui nesse caso? Acontece uma intersecção. A gente diz que a subclasse é 1 em relação à superclasse, certo?
Então, o engenheiro gerente, ele é um engenheiro, é um gerente e é um mensalista. Então, aqui a gente tem uma intersecção. Mas o que acontece nesse caso aqui é que cada uma dessas 3 superclasses, elas vão agir como subclasses, né? E vão ter uma superclasse única, que é o empregado, certo? E se a gente tiver a necessidade de modelar um único relacionamento superclasse-subclasse com mais de uma superclasse, certo? Então, as superclasses, elas representariam diferentes tipos de entidade. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com subclasse tipo união ou categoria, que é quando uma subclasse é uma coleção de objetos que é um subconjunto da união de diferentes tipos de entidade. Então, aqui a gente não vai mais ter uma intersecção, como aconteceu com o engenheiro gerente, que engenheiro gerente é um gerente e é um mensalista. Aqui a gente vai ter um subconjunto da união. A gente vai ter um ou, certo? Por exemplo, em um banco de dados para registro de veículos, um proprietário de veículo pode ser uma pessoa, um banco com direito à alienação ou uma empresa. Então, nós necessitamos criar uma classe, que seria uma coleção de entidades, que inclua entidades dos 3 tipos, para desempenhar o papel de proprietário do veículo. Então, nesse caso aqui, o proprietário ele vai ser subclasse da união, certo? Dos 3 conjuntos. Então, o proprietário ou ele vai ser um banco, ou uma empresa, ou uma pessoa. O proprietário ele não vai ser pessoa, banco e empresa ao mesmo tempo. Não existe essa intersecção. Existe um subconjunto da união. Então, o proprietário vai ser uma subclasse dessa união, certo? Então, aqui está o nosso exemplo. A gente tem aqui proprietário, certo? E como superclasse, a gente tem pessoa, banco e empresa. Só que a gente vai representar isso, então, como um tipo união, certo? Por quê? Porque o proprietário, uma entidade que está aqui em proprietário, ela não é fruto da intersecção, né? Um proprietário não é uma pessoa, é um banco e é uma empresa. Existe um ou aqui. Então, o proprietário, ou ele é uma pessoa, ou ele é um banco, ou ele é uma empresa. Da mesma forma com o veículo registrado. A gente tem aqui também que o veículo registrado é um tipo união, ou uma categoria de carro e de caminhão. Um veículo registrado, ou ele é carro, ou ele é caminhão, certo? Então, cada categoria, nesse caso, ela possui mais do que uma superclasse, certo? Que representa diferentes tipos de entidade. Enquanto os outros relacionamentos superclasse que a gente viu, superclasse e subclasse que a gente viu, tinham uma superclasse única, como no caso do engenheiro gerente, que lá no início, a superclasse dele é o empregado, certo? Então, ele é subclasse de engenheiro, de gerente e de mensalista. Mas todas essas superclasses são subclasses de empregado. Então, essa subclasse compartilhada, ela herda os atributos de todas as superclasses. Já a categoria, ela é um subconjunto da união. Daí a entidade que é membro de proprietário, por exemplo, ela vai existir em apenas uma das superclasses. Então, uma entidade em proprietário, ela vai existir só em pessoa. Uma entidade 2 em proprietário, ela vai existir só em banco. E uma entidade 3 vai existir só em empresa, certo? Então, o proprietário ele precisa ser uma empresa, um banco ou uma pessoa, mas ele não vai ser todas as coisas ao mesmo tempo, certo? Então, aqui, os atributos de herança, eles são mais seletivos.
O proprietário ou ele vai herdar os atributos de empresa, de pessoa ou de banco, dependendo da superclasse a qual a entidade específica pertence, certo? Daí aqui, nesse caso do proprietário, a gente tem atributos chaves diferentes. Ó, a gente tem que pessoa tem como atributo-chave o número da carteira de motorista, o banco tem como atributo-chave o nome do banco e a empresa tem como atributo-chave o nome da empresa. Qual que vai ser a chave de proprietário? Depende de qual superclasse que esse proprietário pertence. Se ele pertence à empresa, se ele pertence à pessoa, o atributo-chave dele vai ser o número da carteira de motorista, certo? Já aqui no caso do veículo, da categoria veículo registrado, a gente tem que as superclasses têm atributo-chave igual, que é o código do veículo. Então, o atributo-chave do veículo registrado vai ser código do veículo, certo? E aqui a gente tem mais uma coisa importante. Essas duas categorias, elas são categorias parciais. Então, observem que aqui a gente tem um traço simples e não um traço duplo, certo? O que é que isso significa, então? Significa que essas categorias, elas são parciais. Então, elas são subconjuntos de entidades nas superclasses, certo? Então, o que que acontece aqui? A gente tem carro ou caminhão que não necessariamente é veículo registrado. O veículo registrado é subconjunto das superclasses. O veículo registrado, ele é subconjunto, então o conjunto de veículos registrados é subconjunto de carro e subconjunto de caminhão. Nem todo caminhão é veículo registrado e nem todo carro é veículo registrado. A gente pode ter carro e caminhão que não são registrados. O mesmo acontece aqui com pessoa, com banco e com empresa. Aqui a gente tem também um traço simples, que diz então que a categoria é parcial. Então a gente vai ter pessoa que não é proprietário, certo? A gente pode ter aqui o Joaquim, que não é proprietário de nenhum veículo, certo? E está aqui na classe pessoa. A gente pode ter aqui o Banco Bradesco, que está aqui em banco, certo? É uma entidade de banco, mas não está em proprietário. E a gente pode ter uma empresa X aqui, que também não é proprietária de nenhum veículo. Então, aqui em proprietário estão as pessoas, os bancos e as empresas que são proprietárias de veículos, mas não estão todas as pessoas, não estão todos os bancos e não estão todas as empresas, certo? Existe empresa que não é proprietária de veículo. Então, é isso que essa categoria parcial está dizendo para a gente. E se a gente tivesse uma categoria total, o que ia acontecer? Ia acontecer, então, que ia existir uma união de todas as entidades nas superclasses. Isso aqui poderia ser substituído. Então, uma categoria total, ela pode ser substituída por uma especialização total, certo? Se duas classes representam o mesmo tipo de entidade e compartilham numerosos atributos, incluindo os mesmos atributos chaves, a especialização ou a generalização é apropriada, certo? Então, a gente podia utilizar a especialização ao invés de utilizar a categoria, certo? O que isso significa? Se a gente tivesse aqui um traço duplo, significa que proprietário não seria subconjunto de pessoa, banco e empresa. Seria o conjunto total, certo? Toda pessoa, todo banco
e toda empresa seria proprietário de veículo. Então, a gente podia girar isso aqui, certo? E fazer uma especialização. A gente podia colocar proprietário como superclasse e pessoa, banco e empresa como subclasses de proprietário, certo? Por quê? Porque toda pessoa, todo banco e toda empresa seria proprietário. Então, poderia ser subclasses aqui de proprietário, certo? Que tem alguns atributos em comum, os atributos de proprietário, e alguns atributos específicos. Por exemplo, a pessoa tem CPF, nome e endereço. Então, se a gente tivesse uma categoria parcial, uma categoria total, a gente poderia substituí-la por uma especialização, porque daí, nesse caso, essa categoria aqui, que é o proprietário, ela não seria subconjunto da união, ela seria o conjunto total, certo? De todas as pessoas, de todos os bancos e de todas as empresas. Bom, e por fim, nós vamos ver a agregação. A agregação, ela agrega tipos entidade e tipos relacionamento, certo? Então, esses tipos entidade e relacionamento agregados são representados como tipo entidades e tipos relacionamento comuns. Então, a agregação, ela pode englobar dois tipos entidade e um tipo relacionamento, e dois tipos relacionamento, ou dois tipos relacionamento e um tipo entidade. Por exemplo, aqui a gente tem uma pessoa que ingressa numa universidade. Pessoa é um tipo de entidade que tem os atributos CPF e nome. Universidade é um tipo de entidade que tem os atributos CGC da universidade e nome da universidade, certo? E uma pessoa ingressando na universidade, ela ingressa em uma determinada data, certo? Então, a gente tem aqui que uma pessoa pode ingressar em várias universidades, inclusive zero. E uma universidade, ela pode ter várias pessoas, certo? E aí, a gente fez, então, aqui uma categoria englobando dois tipos entidade e um tipo relacionamento, e chamou essa categoria de aluno. E agora, então, a gente vai tratar essa categoria aluno como um tipo de entidade comum. O nosso tipo de entidade é aluno. E aluno, que é um tipo de entidade, tem um relacionamento com o professor, um relacionamento de orientação, certo? Então, um aluno, ele é orientado por vários professores. E um professor orienta vários alunos, certo? Aqui o tipo entidade aluno, ele é composto, então, pelos tipos entidade pessoa e universidade, certo? E pelo tipo relacionamento ingressa. E essa agregação aluno é que se relaciona com o tipo entidade professor, certo? Então, a gente tem aqui a gente diz, que os objetos primitivos, eles são parte de. Então, é uma parte do objeto agregado. Então, a gente tem que pessoa é uma parte de aluno, universidade é uma parte de aluno, ingressa é uma parte de aluno. E da mesma maneira que a gente tem dois tipos de entidade e um tipo de relacionamento, a gente pode ter dois tipos de relacionamento e um tipo de entidade. Então, a gente tem aqui o relacionamento desenvolve, certo? Então, a gente tem que um empregado desenvolve vários projetos e um projeto é desenvolvido por vários empregados. Só que esse desenvolve é uma agregação. E ele agrega, então, os tipos de relacionamento trabalha, controla e o tipo de entidade departamento. Então, a gente tem que um empregado trabalha em, no máximo, um departamento é trabalhado por vários empregados.
Um departamento controla vários projetos e um projeto é controlado por, no máximo, um departamento. Mas a partir do momento que a gente faz essa agregação aqui, de dois tipos de relacionamento em um tipo entidade, essa agregação vai ser tratada como um tipo relacionamento comum, que é chamado, então, desenvolve. Então, aqui a gente tem a agregação desenvolve, certo? Que agrega, então, esses componentes aqui, certo? Aí aqui a gente tem um novo exemplo. Ó, a gente tem que um paciente que tem RG e nome, e o RG é o atributo-chave, ele é atendido por um médico que tem um CRM e um nome. E o CRM é um atributo-chave. Ele é atendido em uma determinada data, certo? E aí a gente tem que um paciente ele pode ser atendido por vários médicos e um médico ele pode atender vários pacientes. E a gente quer identificar cada consulta. Um paciente atendido por um médico, então, vai compor uma consulta. E aí, de forma que uma consulta, que um paciente possa ser atendido pelo mesmo médico em datas diferentes. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai compor uma entidade chamada consulta. A partir, então, do relacionamento atende e dos tipos entidade paciente e médico. E a gente vai usar o RG do paciente, o CRM do médico e a data para identificar essa consulta de maneira única, certo? Então, um paciente específico sendo atendido por um médico específico em uma data específica é uma consulta. Se esse mesmo paciente for atendido por esse mesmo médico em uma data diferente, é outra consulta. Se ele for atendido por um outro médico, é uma consulta. Ainda que seja na mesma data, é uma outra consulta. E se o médico atender outro paciente na mesma data ou em data diferente, também são consultas diferentes, certo? Então, olha só, a gente criou então a agregação consulta, que agrega então paciente, atende e médico. E colocou a data também como chave, como a chave da consulta entre o paciente e o médico, certo? Então, aqui a chave é o RG do paciente, a data da consulta e o CRM do médico, certo? Bom, então, a gente tem que os elementos componentes são paciente, médico e atende. A entidade agregada é a consulta, certo? É o elemento composto. O relacionamento gerador da agregação é o atende. E o atributo da entidade agregada é data. Mas a chave de consulta é data, RG do paciente e o CRM do médico. É essa chave que vai permitir identificar cada consulta de maneira única. Então, é essa chave que permite, dessa maneira, que permite que um mesmo paciente seja atendido pelo mesmo médico em datas diferentes ou em um mesmo paciente em uma mesma data seja atendido por médicos diferentes. E da mesma maneira com o médico pode atender pacientes diferentes na mesma data ou o mesmo paciente em datas diferentes, certo? E cada entidade agregada, então, é tratada como uma entidade comum. Então, a gente tem aqui um relacionamento de consulta com recibo. Então, uma consulta pode ter um recibo. E um recibo, ele é gerado por várias consultas. Bem, toda agregação sempre é gerada a partir de somente um conjunto de relacionamentos. E toda instância do conjunto de relacionamentos gera pelo menos um elemento composto. Então, cada instância R
R1, por exemplo, aqui de atende, vai gerar uma consulta, certo? A instância R2 do relacionamento atende vai gerar uma outra consulta, certo? Então, cada instância do conjunto de relacionamentos, cada R gera pelo menos um elemento composto, que no nosso caso é a consulta. Bom, durante o projeto lógico do nosso banco de dados, então, o que é que a gente vai... Quais são os passos que a gente vai seguir, né? Primeiramente, é mais fácil, é mais interessante a gente classificar os tipos de entidades e os atributos. Os tipos de entidade possuem informações descritivas e os atributos não. Os atributos são justamente essas descrições, né? Os atributos eles devem ser mantidos de forma atômica, ou seja, de forma que seus valores sejam únicos e indivisíveis. E os atributos devem ser relacionados às entidades que eles descrevem. Daí, depois que a gente identificou os tipos de entidades e os atributos, a gente identifica quais são os atributos-chave, certo? E aí, a gente identifica os tipos de relacionamentos entre esses tipos de entidades e os seus atributos, os atributos dos relacionamentos. Determina o grau dos tipos de relacionamentos, que pode ser unário, binário ou ternário. Identifica as restrições que se aplicam sobre cada tipo de relacionamento, que pode ser restrição de cardinalidade, certo? 1 para 1, 1 para N ou M para N, e restrição de participação. A gente identifica também essas restrições de participação, que pode ser participação total ou participação parcial. Daí, posteriormente, a gente identifica os tipos de entidade forte e os tipos de entidade fraca. Aquelas entidades que têm dependência de existência com a outra entidade no banco de dados, que são as entidades fracas, certo? Que no caso de uma entidade do tipo entidade forte ser removida do banco de dados, a entidade fraca, dependente dessa entidade forte, também precisa ser removida. Depois a gente modela as hierarquias de generalização. Então, a gente identifica quais os atributos e relacionamentos comuns e determina as restrições de disjunção e de completude. Então, se a gente identifica que algumas classes possuem atributos comuns, a gente pode generalizar, então, essas classes e criar uma superclasse. Se a gente identifica que determinada classe tem tipos diferentes e atributos específicos para cada um desses tipos, a gente cria, então, subclasses. E aí a gente determina quais são as restrições de disjunção, que pode ser disjunção ou sobreposição, e de completude, que pode ser total ou parcial. E, por fim, a gente modela, então, as agregações. Tem algum conjunto de relacionamentos e entidade que pode ser agregado, fazendo um novo tipo de entidade, né? Um tipo de entidade agregado? Então, a gente cria essas agregações. Um projetista de banco de dados, ele necessita de um bom conhecimento do minimundo que ele está modelando. Então, se resta alguma dúvida, ele precisa novamente entrar em contato com os possíveis usuários desse banco de dados e coletar, então, mais requisitos, os requisitos que faltam, os requisitos que são necessários, certo? Porque ele precisa desse conhecimento bom, claro, sobre o minimundo que ele está modelando. E, por fim, nós vamos ver o conceito de multiplicidade, que também agrega poder semântico ao nosso modelo entidade de relacionamento estendido. Nós vimos dois conceitos, os conceitos de cardinalidade e de participação, certo? Que são restrições, então, sobre o nosso modelo entidade de relacionamento. A cardinalidade, ela determina o número máximo de relacionamentos de um conjunto de relacionamentos dos quais uma entidade pode participar. E a participação total, ela determina a participação obrigatória de cada entidade de um conjunto de entidades em um conjunto de relacionamentos, certo? Só que a ideia de quantidade
ela não pode ser representada lá no modelo entidade-relacionamento convencional que a gente viu, certo? Então, ela não é suportada nem pelo conceito de cardinalidade, nem pelo conceito de relacionamento com participação total. Então, a gente tem o conceito de multiplicidade, que vai dizer para a gente qual é a quantidade mínima e a quantidade máxima de relacionamentos que uma entidade pode participar. Então, aqui a gente tem o conjunto de entidades E1, o conjunto de relacionamentos R e o conjunto de entidades E2. Enquanto que a cardinalidade, então, dizia para a gente que uma entidade do conjunto E1 poderia participar de, no máximo, N relacionamentos com entidades do conjunto E2, a multiplicidade vai dizer para a gente que uma entidade do conjunto E1 pode participar com no mínimo X e no máximo Y relacionamentos com entidades do conjunto E2. Então, nesse exemplo, a cardinalidade mostra para a gente que uma entidade de aluno participa do relacionamento orienta com, no máximo, uma entidade do tipo entidade professor. E uma entidade de professor participa do relacionamento orienta com, no máximo, N entidades do tipo entidade aluno. De maneira análoga, a multiplicidade mostra para a gente que uma entidade de aluno participa com, no mínimo, 0 e, no máximo, uma entidade de professor no relacionamento orienta, certo? E uma entidade de professor participa de orienta com, no mínimo, 0 e, no máximo, N entidades do tipo aluno, certo? Então, tanto a cardinalidade quanto a multiplicidade está dizendo a mesma coisa para a gente, certo? Mas observem que a multiplicidade ela é colocada do lado contrário à cardinalidade. Então, aqui a gente tem que uma entidade de aluno participa do relacionamento com, no máximo, uma entidade de professor, certo? E aqui a gente tem que uma entidade de aluno participa com, no mínimo, 0 e, no máximo, uma entidade de professor, certo? Então, enquanto a cardinalidade é colocada do outro lado, a multiplicidade é colocada do mesmo lado aqui que a entidade que a gente está falando, certo? Então, um aluno participa com, no mínimo, 0 e, no máximo, uma entidade é do tipo professor. Nesse relacionamento orienta, certo? Então, para cada conjunto de entidades em um papel do conjunto relacionamento, indica-se a quantidade mínima e a quantidade máxima de instâncias de relacionamento das quais uma entidade pode participar. Então, dada uma entidade específica E1 de um conjunto de entidades E1, definem-se os números mínimo e máximo de entidades do conjunto de entidades E2 com as quais E1 pode se relacionar, certo? Então, a multiplicidade ela vai explorar um conjunto de situações muito mais ricas semanticamente, englobando os conceitos de cardinalidade de participação total e ainda mais, certo? Então, aqui nós temos um outro exemplo. Ó, a gente tem, então, o tipo entidade aluno, o tipo entidade professor e o tipo relacionamento orienta, certo? Aí, o que a gente deve fazer se a gente quiser representar o seguinte, que um professor orienta pelo menos 2 alunos? Na cardinalidade, isso não é possível. A gente não tem como colocar que a quantidade mínima é 2, certo? Mesmo utilizando participação total. Então, a cardinalidade dá um número máximo para a gente, a participação total diz que o número mínimo deve ser 1. Mas mesmo o conjunto das duas coisas não tem semântica o suficiente para representar essa informação de no mínimo 2. Então, a gente pode utilizar a multiplicidade, certo? Então, a gente tem aqui, ó, que um aluno é orientado por, no mínimo, 0
e no máximo um professor. E a gente tem que um professor orienta no mínimo 2 e no máximo N alunos, certo? Então, a multiplicidade ela é mais rica semanticamente. Para algumas combinações de multiplicidade, pode existir cardinalidade com restrição de participação equivalente, certo? Mas para algumas, não é possível representar só com a cardinalidade a restrição de participação. Então, olha só, nesses casos aqui, existe equivalência. Aqui a gente tem que uma entidade de E1 se relaciona com, no máximo, uma entidade do conjunto E2, certo? E uma entidade do conjunto E2 se relaciona com, no máximo, uma entidade do conjunto E1. Então, a gente tem aqui uma cardinalidade de 1 para 1, tá? E é possível representá-la também com a multiplicidade. Então, a gente tem que uma entidade de E1 se relaciona com no mínimo 0 e no máximo uma entidade de E2. E da mesma maneira, uma entidade de E2 se relaciona com no mínimo 0 e no máximo uma entidade de E1, certo? Nesse caso aqui, a gente tem uma cardinalidade de 1 para N, certo? Então, a gente tem que uma entidade de E1 se relaciona com, no máximo, N entidades de E2, certo? E uma entidade de E2 se relaciona com, no máximo, uma entidade de E1. Utilizando a multiplicidade, a gente tem, então, que uma entidade de E1 se relaciona com, no mínimo, 0 e, no máximo, N entidades de E2, e uma entidade de E2 se relaciona com, no mínimo, 0 e, no máximo, uma entidade de E1, certo? Nesse caso aqui, a gente tem uma cardinalidade N para M com participação total, certo? Participação total de entidades do conjunto de entidades E2. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que uma entidade do conjunto E1 participa no relacionamento com, no máximo, M entidades do conjunto E2, certo? E a gente tem que, pela cardinalidade apenas, uma entidade do conjunto E2 participa com, no máximo, N entidades do conjunto E1. Só que aqui a gente tem participação total desse conjunto de entidades E2. Então, as entidades do conjunto E2 devem obrigatoriamente participar desse relacionamento aqui, com as entidades do tipo E1, certo? Então, a gente tem que aqui o mínimo é 1, certo? Porque toda entidade do conjunto E2 tem que estar relacionada a alguma entidade do conjunto E1. E da mesma maneira, a multiplicidade vai dizer isso para a gente. Então, uma entidade do conjunto de entidades E2 participa no mínimo com uma e no máximo com N entidades do conjunto de entidades E1, certo? E isso aqui era o que a gente já tinha visto no exemplo anterior. Uma entidade do conjunto de entidade E1 participa com no mínimo 0 e no máximo M entidades do conjunto E2. Aqui a gente não tem participação total, né? Então, é 0 mesmo, o mínimo é 0. E aqui a gente tem um relacionamento 1 para N com participação total. Então, o que a cardinalidade está dizendo para a gente? A cardinalidade está dizendo que uma entidade do conjunto E1 participa com, no máximo, N entidades do conjunto E2. E uma entidade do conjunto E2 participa com, no máximo, uma entidade do conjunto E1. E, no mínimo, uma entidade do conjunto E1, que é o que a participação total dá para a gente. Então, uma entidade do conjunto E2 participa com exatamente uma entidade do conjunto E1 desse relacionamento aqui, certo? Que é também o que a multiplicidade está dizendo para a gente. Uma entidade do conjunto E1
participa com no mínimo uma e no máximo uma entidade do conjunto de entidades é 1, certo? E aqui a multiplicidade diz pra gente que uma entidade do conjunto de entidades é 1, participa com no mínimo 0 e no máximo n entidades do conjunto de entidades é 2. Bom, já algumas combinações de multiplicidades não oferecem combinações equivalentes de participação total ou parcial e cardinalidade, certo? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, toda entidade do conjunto de entidades E1 deve participar do relacionamento com no mínimo 2 e no máximo n entidades do conjunto de entidades E2, certo? Não é possível representar esse mínimo 2 com a cardinalidade e a restrição de participação. Da mesma maneira aqui, ó, esse exemplo está dizendo para a gente que uma entidade do conjunto de entidades E2 participa com no mínimo 1 e no máximo 8 entidades do conjunto de entidades E1. Então, não é possível também representar esse máximo 8 com a cardinalidade e a participação parcial ou total, certo? E da mesma maneira, aqui no último exemplo, então, que diz para a gente que cada entidade do conjunto de entidades E1 deve participar com no mínimo 2 e no máximo 4 entidades do conjunto de entidades E2, certo? Não é possível representar esse mínimo e esse máximo utilizando a cardinalidade e a restrição de participação, certo? Já isso daqui seria possível representar, né? O mínimo 1 e o máximo 1. Então, seria uma participação total aqui, e daqui seria 1, certo? A cardinalidade seria 1. Mas esse mínimo 2 e esse máximo 4 aqui não seria possível representar, então, como cardinalidade. Bom, é isso então que a gente tinha para ver nessa aula sobre o modelo entidade-relacionamento estendido. Ele oferece então mais semântica para a gente, para o desenvolvimento do nosso projeto de banco de dados, né? Para a modelagem do nosso banco de dados. Esses slides então foram baseados nos materiais do professor Eduardo Urusca, do ICMC, e no livro texto da nossa bibliografia básica, que é o livro do Navati, certo? Tchau, tchau e até a próxima.